aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Olá! Hoje eu quero compartilhar com você a respeito de felicidade, de bem-aventurança. Feliz dobrado, né? Felicidade dupla. Bem-aventurados, felizes, felicíssimos. É assim que começa o Salmo de número 32, Salmo de Davi. Ele diz: felicíssimos aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Felicíssimo, feliz o homem a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há engano. Mediante a palavra, querido, nós podemos ver que felicidade é ser perdoado pelo Senhor. Felicidade é poder desfrutar de uma vida em aproximação de Deus. Uma vida que não está lutando em guardar o pecado, em tentar esconder o pecado, mas uma vida que confessa ser pecadora. Uma vida que confessa diante do Senhor que é pecadora, que precisa de Deus. Aqueles que são felizes é porque receberam do Senhor o perdão, que não estão sobre a culpa, né, o peso da culpa do pecado. O pecado, ele é muito pesado. O pecado é destruidor. O pecado leva à morte. O pecado leva à separação de Deus eterna. O verso 3, o salmista diz: eu me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Olha o verso 4. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como o calor da seca. Então, amado, enquanto ele se calava, enquanto ele tentava guardar o pecado, enquanto ele não confessava o pecado, o mal só crescia, o peso sobre a sua vida física, os seus ossos, né? Ele diz, até os ossos eram consumidos. Os ossos são as coisas, a substância que nós temos no nosso corpo mais rígida, né? São os nossos ossos. É a parte mais dura do nosso corpo, é o nosso osso. É uma parte muito rígida, e essa parte ia sendo consumida. É isso que o salmista está dizendo. A minha vida toda está indo de água abaixo. Estou morrendo, eu estou vivendo maus dias, péssimos dias. A minha força se esgotou. Ele diz que o seu vigor se esgota como o calor da seca. Sabe, a seca ela é devastadora. A seca ela vai destruindo tudo.
Onde há uma seca, onde a falta de chuvas, a falta de bênçãos do Senhor, vai acontecendo ali vai definhando, até chegar o estaca zero, morrer tudo, nada vai viver ali naquele lugar por causa da seca. Assim é o pecado é a seca, o pecado traz a destruição. O pecado vai fazer com que aquela vida que estava frondosa, que estava aquela árvore, né, que fala lá no Salmo 1, que está plantada junto às torrentes das águas ali, que está ali constantemente recebendo ali à beira do rio, vai vindo a seca e aquela água vai secando e vai ficar tudo seco, 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 seco. E até aquela árvore que estava ali cuidada pela aquela beira do rio, vai também morrer. Mas graças a Deus que Deus ele não permite. Graças a Deus que Deus é maravilhoso, Deus é bom e Ele não permite, Ele trabalha em nosso favor e nos leva a confessar o pecado e nos leva a reconhecer quem é Deus. Amados, olha o que diz o verso 5, diante dessa situação de pecado em que o salmista agora está narrando. Porque ele começa falando da sua alegria, mas ele fala que não foi sempre assim. Que houve o tempo em que ele adoeceu. Houve o momento dele estar doente, do pecado dele não confessado, está levando ele às últimas consequências da sua vida. Mas ele abre os olhos, o Senhor abre os olhos dele, e ele vai compreender essa realidade. Olha o que diz: confessei-te meus pecados e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só, ele diz que confessará ao Senhor a sua transgressão, e o Senhor o perdoa. O Senhor perdoa todo aquele que se chega a Ele, todo aquele que se coloca diante do Senhor. Vamos lá em 1 João. 1 João, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, não cometemos pecado, nós nos tornamos o mentiroso. Sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, olha o que João está dizendo: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Então, Cristo Jesus é aquele que é a propiciação, é aquele que se colocou no nosso lugar, que levou sobre si a nossa culpa. De quem? De todo aquele que confessa os seus pecados. Quem confessa os seus pecados ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, recebe o perdão dos seus pecados. Então hoje eu quero convidar você a confessar os teus pecados ao Senhor, a se colocar diante do Senhor. Se você dizer eu não tenho pecado, então quer dizer que o Espírito Santo não está agindo sobre a tua vida, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos e todos nós precisamos todos os dias estar nos colocando diante do Senhor, clamando a misericórdia dele, a graça dele, reconhecendo que nós somos falhos. Se nós quisermos guardar isso vai nos levar à morte, a destruição, a separação total do Senhor. Mas confessar o Senhor os nossos pecados nos traz a vida. E assim diz o verso 6, todo homem fiel, piedoso, te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Todo homem fiel vai lembrar do Senhor, vai ser tocado pela graça do Senhor, para clamar ao Senhor a sua misericórdia. Todo homem fiel vai pedir ao Senhor a sua ajuda, vai clamar ao Senhor a sua misericórdia. Olha aqui o que diz o livro de Isaías 55. Olha como diz o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí vai dizer que deixe o homem mau de fazer o que faz e busque a presença de Deus. Olha o que diz em Jeremias capítulo 29, verso 13.
vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e buscamos o Senhor de todo o nosso coração, confessando a Ele que somos pecadores, Ele nos perdoa, Ele nos reanima, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele até nos esconde de todo o mal. Né? Olha o que diz aqui no verso 6, a continuação, diz... poderá até encontrar o Senhor, né? Assim todo homem que é fiel te fará súplicas em tempo de encontrar-te. Quando as muitas águas transbordarem, elas não atingirão. Sabe por quê? O verso 7 nos diz, porque o Senhor é o nosso esconderijo. Ele não permite que a angústia, que essas águas, que o mal venham sobre nós, quando nós estamos nele, diante do arrependimento, diante da confissão dos nossos pecados, diante de ter o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, ele nos esconde, ele nos protege, ele nos livra da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. O Senhor nos coloca novo cântico em nossos lábios. O Senhor alegra o nosso coração. O Senhor nos dá vida nova. O Senhor renova o nosso espírito, nos dá um espírito inabalável. Ele enche o nosso coração de esperança. Queridos, quantos que me escutam agora sabem a vida que já teve e como Deus restaurou, como Deus renovou, assim como a minha, como Deus já trouxe coisas maravilhosas sobre a vida de todo aquele que confessa o Senhor como seu único Senhor e Salvador. O Senhor não só coloca cânticos, mas Ele nos ensina, Ele instrui o nosso coração a saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Querido, muitas vezes as pessoas dizem, eu queria saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Querido, a vontade do Senhor na tua vida é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor na tua vida é que você o busque de todo o coração e seja renovado, restaurado pelo poder do Espírito Santo. E haja vida em você. Vida livre, vida sem o peso do pecado, vida sem o peso da culpa. Então, Ele nos instrui e nos ensina o caminho que devemos seguir. Ele nos dá conselho sobre a sua vista, sobre o seu pensamento. Se a gente olhar lá em Isaías 55, ele vai dizer algo que é muito interessante. Ele diz assim, lá no verso... vamos ler do 7, a gente já leu o 6, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Olha o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão, e em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e o lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno, que nunca deixará
de existir. Então, os caminhos do Senhor são acima dos nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são acima dos nossos pensamentos. Então, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho que é bom diante da sua vista, diante da sua visão. Deus, Ele proporciona para nós toda possibilidade de restauração. Deus é aquele que nos salva, que nos resgata pelo nome do seu Filho amado Jesus, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador. Mas, Ele diz no verso 9, não sejam, tá entendendo? Não sejam como quem? Como o cavalo, como a mula. Você já viu como você faz para conduzir um cavalo? É forçado. É forçado, precisa de freios, de cabresto, para que você conduza para o lugar que você quer. Então Deus está dizendo, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa do cabresto e do freio, pois de outra forma não se sujeitam. Então, que nós venhamos entender os propósitos de Deus, que nós venhamos receber o perdão de Deus, receber o caminho santo que o Senhor tem reservado para nós. Que nós tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor, recebendo esse amor, recebendo essa graça, o perdão e vivendo no caminho que Ele tem preparado para nós. Olha o que Ele diz no verso 10. O ímpio tem muitas aflições. Por quê? Porque o ímpio continua com o coração embrutecido, endurecido, rebelado contra o Senhor, escondendo o seu pecado, não querendo a misericórdia de Deus, mas não querendo confessar o seu pecado, endurecendo o seu coração diante de Deus por não receber essa graça. Mas olha o que diz mais, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Querido, confiar no Senhor é saber que Ele é um Deus Pai, um Deus que cuida, que zela das nossas vidas. Amados, às vezes a gente olha e, como seres humanos que temos famílias, a gente olha para os nossos filhos, como muitas vezes eles não conseguem confiar em nós, no que nós dissemos. Muitas vezes eles precisam levar um choque, uma queda, muitas vezes eles vão precisar para entender o nosso conselho. Muitas vezes eles vão precisar passar por situações de grandes aflições para entender o porquê que nós estamos dizendo que ele não faça tal coisa. Assim são os ímpios. O coração deles estão endurecido. Eles querem provar, eles querem que as suas vontades sejam ali priorizadas. E assim eles vão sofrer aflições. Mas a misericórdia acompanha os que confiam no Senhor. Confiar no Senhor é saber que Ele é Pai e que o que Ele diz que nós façamos ou não façamos é para o nosso bem. Nós temos um Deus poderoso, soberano, que sabe todas as coisas, que conhece tudo porque Ele os fez. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus conhece. Não há nada que não tenha conhecimento de Deus. Nada que exista que não tenha o conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Nos conhece completamente. Quando Ele diz que não façamos algo, é porque aquela coisa ali vai ser prejudicial. Quando entendemos que aquilo não é a vontade de Deus para as nossas vidas, não adianta querermos insistir. Porque se insistirmos, vamos quebrar a cara. Vamos pagar alto preço. E se não nos arrependermos, vamos endurecer o nosso coração contra Deus. E vamos estar se rebelando contra Deus. E vamos andar com o peso do pecado não perdoado sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos confessar. Lembra lá de 1 João 9? Devemos confessar. Se confessar os nossos pecados. Então, aí vem o restante do texto. Então, Deus, ele quer, não é propósito dele o pecado na nossa vida. Mas se cometermos, ele diz lá, né, João diz, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecares, aí confessem. Confessem o pecado. Busque a misericórdia de Deus. E vocês vão ser felizes. E vocês vão receber uma nova vida, uma nova oportunidade.
buscando o Senhor, se arrependendo dos maus caminhos que outrora buscamos por rebeldia. Então, todo homem fiel, todo homem justo, todo homem chamado pelo Senhor, ele vai se arrepender e ele vai buscar a Deus e ele vai receber as bênçãos do Senhor. Bom seria que nos afastássemos, que buscássemos mais e mais a vontade de Deus, que buscasse mais e mais confiar no Senhor, nos alegrar nele, como diz o verso 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Bom seria, como é maravilhoso que cada dia mais nós possamos buscar a presença de Deus, que cada dia mais possamos nos envolver nos braços do Senhor, nos debruçar na sua palavra, em oração, clamando ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas, sendo instrumentos na mão de Deus para levar a sua palavra por vários lugares, na nossa vizinhança, no lugar onde nós trabalhamos, para as pessoas que nós conhecemos, para a nossa família, sermos bênção do céu, ter um bom testemunho, nos colocando diante do Senhor, guardando a sua palavra, tendo um coração tranquilo, em paz, em amor, servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso. Mas nós nos falhamos. E quando nós percebermos, quando o Espírito Santo nos mostrar que falhamos, ou quando alguém tentar nos mostrar que falhamos, porque nós somos falhos, venhamos ter o nosso coração contrito, quebrantado. Quando Davi, após ter pecado, tirando a esposa de Urias, matando Urias, ele foi confrontado pelo profeta Natã. E naquela historinha, Davi endureceu seu coração contra o homem pecador. E Natã disse: esse homem é tu, meu rei. Davi se quebranta, reconhece o seu pecado, se curva diante do Senhor. Querido, que você, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você possa reconhecer o teu pecado e se curvar diante do Senhor. Que você possa pedir ao Senhor que consagre o teu coração, que endireite os teus caminhos. E você seja restaurado pelo poder de Deus, renovado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.